Meus irmãos, eu quero ler com vocês na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, apenas o verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Amém. 1 Tessalonicenses, como eu falei, 4:1. Esses dias eu gravei uma live com muita satisfação para 3 colegas meus que moram nos Estados Unidos, e eles têm um canal, um programa que eu não sabia, eu soube a partir do convite. É um programa que passa às quintas-feiras, e eles têm entrevistado teólogos, não sei se só teólogos, não, acho que não só teólogos, mas também, porque eu acho que também presbíteros, pessoas que escreveram algum livro, alguma coisa desse tipo. Eu não sei perfeitamente os critérios, mas eu creio que sempre tem a ver com alguma obra publicada. E eu assisti 2 entrevistas antes de gravar a minha, e fui muito edificado por 2 jovens colegas de profunda competência. E eu tive a ocasião de falar isso na ocasião. Bom, mas eu estou mencionando isso porque 2 desses entrevistadores foram meus alunos, e eu nem lembrava que fazia tanto tempo. Eles envelheceram, eu fico impressionado. Eu não, né? Só eles. Eles envelheceram, porque isso foi no final dos anos, meados dos anos 90. 93, 94, 95, eu falei, nossa, eu não tinha essa noção. A gente perde a noção ficando muito tempo no mesmo lugar, não é como é o meu caso. Então, um deles anotava muito o que era dito em sala. Ele fazia isso certamente com todos os professores. E ele lembrou de uma frase que eu usava, e eu ainda uso, mas acho que eu usava mais. Essa frase é inspirada em Paulo. Eu fiz uma síntese medíocre entre Paulo e o apóstolo Paulo e Voltaire, e dizia mais ou menos o seguinte, que a ignorância é atrevida. Ou eu falava que a ignorância é atrevida, ou que a ignorância é ousada. São 2 formas de dizer a mesma coisa. E por que eu digo que me inspiro em Paulo? Porque Paulo fala sobre isso, que alguns os falsos mestres fazem ousadas asseverações daquilo que eles ignoram. E Voltaire, eu não fui conferir, mas me parece que é isso, no seu dicionário de filosofia, dicionário filosófico, no verbete metafísica, e Voltaire era bastante debochado, né, muito irônico, ele com as suas lutas lá, as suas brigas com Rousseau. Mas voltemos a Voltaire. Nesse dicionário dele, ele diz mais ou menos o seguinte, que metafísica é quando quem está falando, aliás, que esse que está falando, a pessoa não consegue entender, e quem está falando também não entende. Ou seja, eu falo, você não entende, nem eu entendo. Isso é metafísica. É claro que é um deboche. É um deboche Voltaire, né? Eu sempre fico preocupado se eu não estou falando metafísica também. Bom, mas voltemos à questão. E eu trabalhava muito com meus alunos sobre a consciência da ignorância, que às vezes é muito difícil adquirir. Eu creio que eu já até comentei um ponto desse em algum outro vídeo. Porque você tem muita certeza das coisas. E essa certeza, ela tem muito a ver com a ignorância. Não estou querendo dizer que quem sabe que sabe esteja errado. Estou dizendo que muitas vezes, e talvez até na maioria das vezes, aqueles que não sabem, por um pedantismo congênito, existencial, metafísico, vou sofisticar o negócio aqui, ele acha que sabe, então as coisas se tornam fáceis. Eu conheço alguém que tem umas certas dificuldades na palavra, mas quando você fala para ele alguma coisa assim de falar, isso aí é o tiro de letra, fácil, moleza, tal, e a gente sabe que não é bem assim, né?
esse tirar, fazer com facilidade, como eu querendo mexer com artes manuais, com madeira. É uma dificuldade tremenda, tremenda. Ferramenta eu tenho, só não tenho habilidade. Bom, mas eu ignoro isso e vou lá tentando. Então, você, quando acha que sabe, é o problema. Porque quando você acha que sabe, você não quer aprender mais, porque você é um ser completo. É um ser completo. E é muito curioso que você vai aprendendo com o tempo, isso tem a ver com a sua personalidade, também, né, com a maturidade sua. Eu sei disso. Há pessoas mais afáveis para aprender. Mas, de qualquer forma, nós, com a maturidade, avançamos nisso. Você tende a observar que pessoas, teoricamente, podem saber menos que você, mas elas podem lhe dar uma aproximação do assunto que você não tinha pensado. A forma que ele usou, a forma como ele decodificou aquilo e aplicou. E você fala, olha, eu ensinei isso para ele, mas essa decodificação é dele, eu nunca tinha pensado. Acontece comigo, mudando o que deve ser mudado, colegas meus muito gentis, jovens, e eles mandam livros para eu dar uma olhada, o que eu acho, o que eu não acho, tal. Eles acham que eu posso fazer uma avaliação boa e eu tento ler com atenção. Olha, 100% do que eu fiz, e eu estou citando isso porque quem me pede para ler isso são teólogos iniciantes em geral, são teólogos já firmados como teólogos, porque eles não precisam de uma avaliação externa, ou se precisarem, tem homens que estão acima deles no campo teológico, eles consideram assim para avaliá-los. Então, são, em geral, garotos que foram alunos e têm aquele carinho com o ex-professor, aquele respeito justamente pela convivência anterior de aluno e professor, e eles fazem essa deferência à minha pessoa. Então, eu leio esses livros, que já são pequenos, e sempre aprendo muito com eles. Uns mais, uns menos, mas sempre aprendo. Uma perspectiva, uma abordagem, uma ilustração, ou mesmo um grande conteúdo. Eu nunca pensei, nunca estudei, nunca vi, nunca avaliei, ou pensava diferente, agora eles me mostram uma outra perspectiva. É muito interessante. É igual parecido com bancas, né? Bancas de mestrado, doutorado. É muito bom participar, porque você aprende com o candidato e, mais ainda, em geral, com os seus colegas, pela aproximação deles. Quando vem um colega de fora, e sempre tem que vir, né? O mestrado tem que vir um de fora, e o doutorado tem que vir 2 professores externos, para que não fique aquele ar viciado, né? É muito bom isso. Não fica todo mundo ali na mesma escola, pensando na mesma coisa, falando a mesma coisa ali, e as bactérias acadêmicas se proliferando, e os giros também. Bom, mas então, você olha, eu nunca tinha me aproximado desse assunto assim, nunca tinha visto ninguém fazer dessa forma, e às vezes são coisas até periféricas, a forma de se portar, se dirigir aos colegas, a forma de construir seu pensamento. Olha, isso é algo de grande valor. Eu não apreciava muito participar de banca, porque dá um trabalho tremendo, ler o trabalho, anotar, etc. Escrever, eu sou meio lerdo para essas coisas, me dava muito trabalho. Mas o produto final, envolvendo as contribuições dos colegas, é excelente, é muito bom. Bom, mas para você aprender, voltando a outro ponto, é que você tem que saber que não sabe. Ou que não sabe tudo. Ou que você sabe o suficiente para saber que há muito mais por saber. Então você aprende, se dispõe a aprender. Senão, você fica fechado, isolado.
Você cria uma barreira total, ou como eu acho que é o Batman, né, que tem aquele carro, eu acho que é o carro dele que fecha totalmente, né? Totalmente, aperta um botão lá qualquer e fecha totalmente, ninguém consegue abrir, etc. Então você se fecha. Você não sentiu um desequilíbrio piagetiano, que as coisas não estão tão equilibradas. Há uma ignorância. Você busca o equilíbrio. O equilíbrio. Porque o universo do conhecimento traz uma dimensão maior da sua ignorância. Não que a ignorância passe a ser maior, mas a consciência da ignorância. Sim. Junto a isso, há a questão de progredir. Nós gostamos de progredir, é natural, socialmente, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente. É muito bom você evoluir, crescer, ter o reconhecimento. Isso não é essencialíssimo, mas é algo bom e necessário, e nós, como cristãos, devemos honrar a quem merece honra, a quem honra, honra. Mas nós nem sempre consideramos esses aspectos na vida espiritual. E Paulo é muito interessante aqui. Ele elogia essa igreja de Tessalônica na primeira carta e na segunda carta, pelo amor, pela esperança, pela fé, pela perseverança. Ele fala que essa igreja de Tessalônica estava servindo de exemplo para os irmãos da Caia, da Macedônia. Mas ele sabe também que a fé desses irmãos era deficiente, porque no capítulo 3, verso 10, ele diz: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ou seja, mesmo a igreja de Tessalônica, sendo exemplo em muitos aspectos, não era uma igreja completa, como nenhuma igreja completa nesse estágio de vida. Então, ele diz no capítulo 4, né? Ele diz que, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, ou seja, é uma igreja obediente, continueis progredindo cada vez mais. Ele volta a isso no capítulo 4, no verso 10. Na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Meus irmãos, Paulo diz que a igreja tessalônica era uma igreja exemplar, mas diz que a sua fé, a fé dos tessalonicenses, era ainda deficiente. E os exorta a progredir. Mas eles são exemplos, mas devem progredir. Paulo não fecha a questão. Quanto tempo nós dedicamos ao nosso aprendizado espiritual? Direto. Eu falo direto porque você aprende, você amadurece espiritualmente com aprendizados indiretos, pela sua observação dos fatos, pelas suas experiências de vida. Você vai aplicando a palavra de Deus nesses fenômenos e você vai tendo uma dimensão mais clara muitas e muitas vezes. Então, o que eu estou chamando de direto é a leitura da Bíblia e oração. Nós lemos a Bíblia diariamente, procuramos orar diariamente, expor a Deus nossas dúvidas, dificuldades, agradecer, interceder, confessar, nos alegrar em Deus, tentar entender a mensagem de Deus para nós, no sentido de que como isso se aplica à nossa vida no contexto em que estamos vivendo e a partir daí procurarmos avançar, porque uma das graves dificuldades nossa como pecadores que somos é simplesmente nos acomodarmos em nossa fé,
e olhamos as Escrituras com um certo prazer, mas fazemos um self-service espiritual. Ah, isso aqui eu aplico. Ah, isso aqui traz consolo. Que beleza. Ah, isso aqui traz exortação para o meu irmão. E isso aqui traz uma advertência para minha esposa, para meu marido. E para mim eu pego o consolo e pronto. Para mim serve apenas como consolo, eu separo parte das Escrituras e continuo a minha vidinha acomodada. E a palavra de Deus que nos consola, ela também traz desconforto. Ela traz inquietação. A palavra de Deus não traz apenas paz, ela traz também insatisfação conosco, com a nossa vida, com a nossa maneira de ver o mundo, de atuar, com as nossas lutas que por vezes nós cedemos e perdemos, com a dificuldade que temos de avançar espiritualmente e vencer determinados pecados que estão tão bem acalentados em nosso coração, onde temos uma reserva pecaminosa impenetrável, onde a palavra parece que não entra ali, aquilo eu guardo, aquilo é meu, é uma herança genética, como se fosse uma grande herança que nós tivéssemos recebido, uma herança de vingança, de ressentimento, de inveja, de arrogância. Percebo, então, a nossa religião é uma religião do progresso. O Senhor nos desafia a progredir em tudo. Cresçamos em tudo. Mas o progresso em outras áreas de conhecimento só terá sentido genuíno, profundo, se houver um crescimento espiritual ou um progresso espiritual. Porque o progresso espiritual vai nos concedendo sabedoria lá do alto. E é somente com essa sabedoria lá do alto que nós poderemos nos valer positivamente, dignamente, dos demais progressos da nossa vida. Porque é a sabedoria de Deus que nos permite usar bem o conhecimento que Ele também nos tem dado ao longo da vida. Progredamos, então, meus irmãos, em todas as áreas. Procuremos aprender o que julgarmos necessário, o que julgarmos útil. Procuremos aprender, crescer, nos aperfeiçoar, mas não nos esqueçamos que, a despeito de nossa suposta maturidade espiritual, temos deficiências em nossa fé. E o Senhor nos deu a sua palavra, nos deu a oração, nos deu a ceia e o batismo como elementos para o nosso crescimento espiritual. Usemos desses meios e entendamos cada vez mais que o cristianismo é a religião do progresso. Deus nos abençoe. Amém.